Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube do Porto 1, Portimonense 0. Foi muito mais nervosa do que devia ter sido a vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Portimonense, obtida com um golo de Evanilson logo aos 9 minutos. Por mais que os dragões o procurassem, o segundo golo e a tranquilidade que ele traria esbarraram sempre numa tarde excelente de Vinícius, o guarda-redes brasileiro dos Algarvios. E no final, quando o Portimonense finalmente decidiu que podia fazer mais do que tentar resistir, ainda teve de ser Diogo Costa a evitar um empate que seria mais do que encomenda para a equipa de Paulo Sérgio, mas que, é verdade, chegou a pairar no Dragão. Sérgio Conceição assumiu uma espécie de compromisso com a necessidade de dotar a equipa de mais unidades em criação, somando um ponta de lança a Taremi e colocando em campo Nico Gonzalez ao lado de Varela no meio-jogo. Mas apesar de controlar em absoluto toda a primeira parte, que o Portimonense terminou com apenas 29% de posse de bola e com 5 ações na área azul e branca, e na segunda, apesar de tudo, não melhorou muito, o Futebol Clube do Porto só marcou um golo. Foi logo aos 9 minutos, mas foi, imaginem, no terceiro remate de Evanilson na partida, este após um belo passe vertical de PP, que ainda resvalou em relvas e por isso mesmo iludiu o guarda-redes algarvio. Ora, até ao intervalo, os portistas tiveram mais duas situações flagrantes para marcar, ambas em situações nas quais Evanilson, que foi o melhor da primeira parte, deixou Taremi na cara do guarda-redes, mas de ambas o iraniano se saiu mal. Ao intervalo, porém, o Portimonense mudou de atitude, conforme explicarei já a seguir, quando aqui fizer a fotografia tática do jogo. Paulo Sérgio subiu as linhas do seu 5-4-1, quis ir pressionar a saída de bola do Futebol Clube do Porto e isso gerou 45 minutos com mais situações de perigo. E aí brilharam os dois guarda-redes. Vinícius tirou por duas vezes o 2-0 o APP, que mais à frente ainda perdeu mais um lance de baliza aberta, fazendo a bola sair por cima da barra. Mas Diogo Costa também evitou o empate, com uma bela mancha face a Hélio Varela, que seguia isolado para cima dele e foi goloso, porque tinha um colega melhor colocado no corredor central. E a expulsão de David Carmo, com o segundo amarelo, a 7 minutos do fim, deixou no ar uma tensão que só se extinguiu quando o árbitro apitou para o final da partida. Ganhou o Porto, fê-lo com justiça, na primeira vez que manteve as redes a 0 no seu estádio esta época. Mas se hoje conseguiu melhorar na criação, precisa agora de acertar também na finalização para não passar mal, mesmo contra adversários que, como fez o Portimonense, só pensam em defender-se durante 45 minutos. Vamos então à fotografia tática desta partida, para vos dizer que Sérgio Conceição mudou 3 nomes relativamente à equipa que perdeu com o Futebol Clube Barcelona no Dragão para a Liga dos Campeões a meio da semana. Trocou no centro da defesa Fábio Cardoso por Zé Pedro, o tal central da equipa B, que entrou na ponta final do jogo contra o Benfica no Estádio da Luz, precisamente depois da expulsão de Fábio Cardoso. Foi hoje titular porque Fábio Cardoso estava castigado. Depois, além disso, meteu um ponta de lança à frente de Taremi, Evanilson, mas sacrificou Galeno, passando a fazer jogar PP sobre o corredor esquerdo. E trocou no meio-campo Stefano Eustáquio por Nico Gonzalez. Ora, isso equivaleu a um Futebol Clube do Porto a jogar num 4-4-2, mas em que os dois médios alas jogavam sempre muito por dentro, mas vamos começar por trás. Diogo Costa, guarda-redes, João Mário, lateral direito, e Wendel, lateral esquerdo, eram quem tinha a missão de flanquear, de dar largura no ataque da equipa do Futebol Clube do Porto, que começava geralmente a jogar com 4 homens, Zé Pedro e David Carmo, os dois centrais, Alan Varela e Nico Gonzalez, os dois médios. Várias vezes Sérgio Conceição mandou Nico Gonzalez mais para a frente. Não o queria tanto ali, queria-o mais à frente, a criar problemas nas entrelinhas à equipa do Portimonense, que, aliás, não pressionava de todo, mas já lá vamos explicar isso mais à frente. Ora, depois disto, na frente, o Porto tinha Evanilson como ponta de lança e tinha, então, uma linha de 5 homens no apoio a este ponta de lança. João Mário, o tal lateral direito que avançava bastante, o Wendel, o lateral esquerdo, que avançava bastante também, eram eles quem davam largura no ataque e, por dentro, Romário Baró, o médio ala direito, e PP, o médio ala esquerda, jogarem sempre muito dentro, próximos de Taremi, que era o jogador que aparecia no apoio direto a Evanilson. Quanto ao Portimonense,
fez uma alteração face à equipa que tinha ganho por 3-2 em Vizela. Foi a troca do ala esquerdo, Gonçalo Costa, que estava castigado por Sec. Ora, de resto, a equipa organizada também no 3-4-3, que era mais um 5-4-1 do que outra coisa. Porquê? Porque Guga, o ala direito, e Sec, o ala esquerdo, ficavam muito atrás. Eram sempre mais membros de uma linha de 5 atrás do que de uma linha de 4 ao meio. E a equipa do Portimonense não só não pressionava a saída de bola do Flóculo Porto, metia as suas duas linhas, 5 atrás e 4 a seguir, bem em frente à sua área, para evitar, sobretudo, que o Porto criasse desequilíbrios perto da baliza de Vinícius. O 11 era então com Vinícius na baliza, uma linha de 3 centrais com Pedrão, Alemão e Relvas, Guga, o ala direito, que era mais defesa direito que outra coisa, Seco, o ala esquerdo, que era mais defesa esquerdo que outra coisa, e depois o meio-campo acabava por formar com Jasper, o extremo direito, e Hélio Varela, o extremo esquerdo, a ladearem Denner e Carlinhos, os dois médios centro. Carrilho era o ponta de lança, mas pouco jogo tinha. Porquê? Porque o Portimonense passou a primeira parte toda apenas a tentar aguentar o embate, nem sequer ia procurar ganhar a bola no meio-campo adversário, sobretudo preocupava-se em impedir que o Porto criasse desequilíbrios próximos da sua baliza. Mas a verdade é que já estava a perder. E, portanto, ao intervalo, o Paulo Sérgio mandou a equipa subir as linhas, mandou a equipa subir o bloco, mandou os três da frente irem buscar a saída de bola do Flóculo Porto para tentar criar ali alguma dificuldade a esse início da organização da equipa portista, e o Portimonense finalmente entrou no jogo. Não é que tenha criado assim tanto. Na segunda parte contam-se aqui duas situações mais ou menos perigosas, uma delas flagrante, com o tal lance que já vos falei, com Hélio Varela na cara de Diogo Costa, mas ainda assim o jogo foi muito no sentido da baliza de Vinícius, que simplesmente passou a ter mais ocasiões para poder brilhar. Mas vamos às alterações feitas pelo Porto primeiro. Ao intervalo, Alan Varela, que já tinha amarelo, cedeu a vez a Stefano Eustáquio. Não tenho a certeza que não estivesse já no plano de Sérgio Conceição fazer esta troca, dar 45 minutos a cada um dos dois para poder ter em campo Nico Gonzalez durante 90 minutos e rodar um bocado mais também o médio espanhol. Entrou bem Stefano Eustáquio, esteve melhor no jogo do que Alan Varela na partida de hoje. Depois, ao minuto 64, o Flóculo Porto trocou Taremi por Ivan Raime e Romário Baró por Galeno, tendo PP passado para o lado direito, ele que estava a jogar como médio ala esquerdo, passou para médio ala direito. Porquê? Porque entrou Galeno para médio ala esquerdo e Ivan Raime foi colocar-se onde estava Taremi, nas costas do ponta de lança, que era ainda nessa altura Evanilson. Evanilson saiu depois ao minuto 75, mas para dar o lugar a Tony Martínez, portanto não mudou nada também. O Porto a manter o seu esquema absolutamente imutável desde o início, só mudou aos 83 minutos, quando David Carmo foi expulso. E a partir daí a jogar com 10 homens e sem ter mais nenhum central no banco. O Porto não tem mais centrais, só mesmo os miúdos da equipa B. Já estava a jogar um da equipa B, porque recordemos, Pepe está magoado, Marcano está magoado, Fábio Cardoso estava castigado, David Carmo, que era o quarto ou um dos 4 centrais da equipa principal, foi expulso. Portanto, o Porto acabou o jogo com 2 centrais mais ou menos improvisados. José Pedro, o central da equipa B que subiu para estes jogos, e Wendel, que mudou de lateral esquerdo para central esquerdo, tendo João Mário saído de lateral direito para lateral esquerdo e tendo entrado Jorge Sánchez, o lateral direito mexicano, para jogar à direita, sendo na altura sacrificado o Nico Gonzalez. Portanto, o Porto acabou num 4-4-1. Porquê? Porque passou então Ivan Raime a fechar um bocadinho mais atrás. Portanto, quanto ao Portimonense, as alterações foram muitas a partir do momento em que o Paulo Sérgio passou a perceber que podia tentar, pelo menos, chegar próximo da baliza do adversário. A primeira alteração foi estratégica, foi logo ao intervalo, a maneira como a equipa subiu linhas e tentou ir buscar a saída de bola do Flóculo Porto, mas o objetivo depois, à medida que a segunda parte foi decorrendo, foi o de colocar os jogadores mais criativos, jogadores com mais condições para desequilibrar mais perto da baliza do adversário. E o primeiro deles todos era Carlinhos, que estava a jogar como médio ao lado de Denner e que, com as primeiras
das 3 substituições feitas por Paulo Sérgio, avançou no campo e passou a jogar na frente. Na altura, ao minuto 66, Paulo Sérgio fez sair Guga, o ala direito, para entrar Formiga, também para jogar como ala direito. Fez sair Jasper, o extremo direito, para entrar Zinho, que também foi colocar-se como extremo direito. E fez sair Carrilho, o ponta de lança, para fazer entrar Ventura, que foi jogar para a zona de meio campo. Isto levou ao avanço de Carlinhos para uma zona mais próxima da área do adversário, como uma espécie de falso 9. Ora, não foi julgado suficiente e aquilo que fez Paulo Sérgio depois, 9 minutos mais tarde, foi trocar Sec por Paulinho, passando Varela a fazer toda a ala esquerda e Carlinhos a jogar na meia esquerda. Isto é, Sec, o ala esquerdo, saiu, entrou Paulinho para jogar como ponta de lança. Carlinhos ficou como uma espécie de segundo avançado, embora partindo mais do corredor esquerdo, e Hélio Varela, o extremo esquerdo, passou a fazer todo o lado esquerdo, sendo que com bola Relvas também abria para fazer uma espécie de lateral esquerda. A linha de 5 transformava-se em linha de 4 nessa altura. Até final, Paulo Sérgio ainda trocou Varela por Rildo, mas aqui apenas para ganhar algum fulgor. Na altura foi Zinho quem foi jogar para o lado esquerdo e Rildo foi colocar-se do lado direito do ataque, de maneira a que o Portimonense pudesse ter mais unidades na frente, mas não chegou para criar os desequilíbrios suficientes para atingir o empate. O herói do jogo estava a ser, até ao intervalo, Evanilson. Não só porque era ele quem tinha marcado o golo, que acabou por ser o único golo da partida, mas também porque estava a ser o melhor jogador da equipa. Foi, além de marcar o golo, foi ele que colocou Taremi por 2 vezes em situação privilegiada para poder, eventualmente, fazer o 2-0, coisa que o iraniano não foi capaz de fazer. Mas na equipa do Porto houve mais boas exibições. PP sempre muito bem na criação, tão bem a criar como mal a finalizar. Ele teve nos pés, na segunda parte, 3 situações flagrantes para poder fazer o 2-0 e também não conseguiu concretizá-las. De resto, esteve bem o Stefano Eustáquio, que entrou na segunda parte. Estiveram bem tanto o Wendel como o João Mário, mas melhor o Wendel até, na maneira como desequilibrava na frente e sem complicar. Um jogo simples, mas um jogo eficaz, aquele feito por Zé Pedro, o tal central de 26 anos da equipa B, que não tinha experiência de primeira divisão até ser chamado na partida contra o Benfica na última jornada do campeonato. No caso do Portimonense, o herói do jogo acabou por ser mesmo Vinícius. E foi o melhor em campo. Ele assinou uma série de defesas, algumas delas de enormíssimo grau de dificuldade, a manter a sua equipa dentro do jogo. Aliás, uma menção também para Diogo Costa, já a fiz antes, porque fez uma defesa, mas uma defesa fenomenal, com o braço esquerdo, quando o Hélio Varela esteve mesmo à beira de fazer o gol do empate para a equipa do Portimonense. De resto, na equipa algarvia não houve assim muito melhores exibições. Alemão esteve bem no centro da defesa, da mesma forma que Hélio Varela esteve melhor do que Jasper na forma de desequilibrar na frente. Mas o Portimonense valeu, sobretudo, pela resistência que o seu guarda-redes foi colocando ao ataque do Porto. Foi ele o herói deste jogo. Saiu isenta de erros de gravidade a arbitragem de Nuno Almeida nesta partida. Os 2 lances mais polemizáveis acabaram por ser bem decididos. O primeiro ao minuto 28, quando o Flóculo Porto pediu uma grande penalidade por alegada mão de Relvas dentro da área, mas aquilo que se vê nas repetições é que o remate de Varela bate sim no ventre e não no braço do jogador do Portimonense. Depois, já no período de descontos, num contra-ataque muito bem urdido pelo Flóculo Porto, Tony Martínez fez o 2-0. O lance foi validado pela equipa de arbitragem no campo, mas anulado pelo VAR por causa de um fora de jogo de 2 centímetros. Mas, enfim, são as linhas, foi isso que elas mandaram fazer, portanto vamos todos acreditar que a decisão terá sido boa. Só vi um erro na arbitragem de Nuno Almeida, que foi ao minuto 23, quando cortou um contra-ataque do Portimonense por causa de uma falta que não existiu sobre Romário Baró. Poderia ter sido um lance eventualmente perigoso para o ataque do Portimonense, mas também é bom não extrapolar muito com isso, porque a bola ainda estava dentro do meio-campo da equipa algarvia. Mas poderia eventualmente sair dali alguma coisa. Não vamos agora, no entanto, achar que Nuno Almeida
fez uma má arbitragem por causa de uma falta mal assinalada na zona de meio-campo. Não, nada disso. Foi boa a arbitragem do juiz do Algarve. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30